Olá pessoal, tudo bom? Estamos juntos novamente. Desta vez eu vou comentar um pouquinho aí no nosso curso de discursivas para analista da PGE do Rio Grande do Sul. Eu vou comentar um pouquinho do que eu encontrei nas correções da primeira rodada, das respostas que vocês trouxeram, já que para vocês atentem a partir da terceira rodada, que está sendo publicada hoje, para que vocês já atentem e já desenvolvam uma linha de raciocínio. As respostas, no geral, elas tiveram conteúdos jurídicos muito bons, porém faltou a estrutura do texto dissertativo, que é algo que inclusive eu destaquei no cabeçalho, no enunciado. Coloquei o caso, falei, responda na forma de um texto dissertativo abordando os itens abaixo. E foi aí que muita gente boa se perdeu. Muita gente boa introduziu, desenvolveu o primeiro e o segundo parágrafo, porém, no quarto parágrafo, ao invés de concluir, deixou por ali mesmo, então, o segundo tema esboçado. Outros alunos ainda trouxeram em forma de respostas e perguntas. Por exemplo, e colocaram do lado da resposta, 2 do lado da resposta. Então é isso que nós vamos trabalhar hoje para que vocês atentem para as próximas questões que vocês irão responder e principalmente na hora da prova. Muito cuidado sempre no cabeçalho, o que o cabeçalho está pedindo de vocês. Ainda quando o edital for publicado, nós já temos a resolução, mas a resolução ela ainda não nos diz se é forma de texto dissertativo ou não, mas a gente acredita que vai ser mantido o último edital. O último edital ele pedia, então, um texto dissertativo de até 30 linhas, para que vocês, então, respondessem abordando determinados temas. Então, vejam como que a discursiva ela pode ser, e aqui eu fiz um esboço para vocês hoje. Então, a discursiva, ela pode ser de várias formas, de 3 formas principalmente. Primeira forma é como nós temos perguntas e respostas. Então, vai perguntar, vocês vão responder muitas vezes sim ou não, ou depende, e aí vocês vão desenvolver a linha de raciocínio. É muito comum perguntas e respostas, por exemplo, como nós temos as questões da prova da OAB, como nós temos as questões de concursos públicos, quando a prova de concurso ela é dividida em um parecer e uma peça, e depois questões. Ou ainda, como nós temos alguns tribunais que exigem para a carreira de analista que basta responder a questão. Então, ou seja, não é um caso prático que vai ser resolvido, mas sim uma questão trazida. Então, qual que é o recurso cabível, define a responsabilidade civil, e assim as questões vão aparecendo e o aluno vai respondendo. Muitas vezes sim ou não, ou apenas conceituando. Um outro caso é quando nós temos peça parecer, e aqui nós poderíamos inclusive ter o estudo de caso, né? Então, quando o aluno ele vai trabalhar de uma forma formal, concatenada e organizada, que é a peça, que ele vai ter que dizer qual que é a peça correta, porque isso também vai contar ponto, ou ainda um parecer em que ele vai ter que se manifestar. Até uma aluna esses dias, ela estava falando, prof, como que eu faço o parecer? O parecer sempre ele vai ter um relatório, né, uma introdução, um relatório, e aí ele vai ter a fundamentação jurídica e a conclusão. Faço parecer, aprovo parecer, trabalho no parecer no seguinte sentido e depois vai ter a consideração superior para ser aprovado ou não o parecer. Geralmente, pareceres aparecem em provas de procuradorias, porque é bastante utilizado em provas na carreira, né, do procurador, a figura do parecer, principalmente na parte consultiva. Ainda tô pensando aqui nas possibilidades do parecer. Me veio à cabeça porque uma aluna esses dias foi fazer uma prova para uma juíza leiga e veio a questão do parecer, que aí ela perguntou, prof, como é que eu faço o parecer? Ou seja, não era uma minuta de sentença, mas era um parecer que a aluna tinha que fazer. E temos a questão do texto dissertativo, que é aqui que pega para vocês, que é aqui o X da questão, que é onde vocês estão se perdendo. E o texto dissertativo, se a gente for ver, ele é muito semelhante ao que é pedido aqui na prova da PGE do Rio Grande do Sul, com a prova da MPU, porque a prova da MPU ela também pede de vocês um texto dissertativo. Ou seja, não é uma redação tradicional, porque vocês têm que colocar dentro daquela redação conteúdos jurídicos. Então, a minha sugestão é que vocês, de preferência, não tragam um título. Teve muita gente boa aí que trouxe título, por exemplo, agora na primeira rodada e acabou se perdendo. Um dos títulos trazidos foi a tragédia de Mariana. Não estava errado, porém ele fugia do tema porque o tema era mais amplo. O tema não era a tragédia de Mariana, mas sim o tema era responsabilidade no âmbito ambiental. Muita gente aí se perdeu na questão também quando nós vamos dividir essa tríplice responsabilidade ambiental. Então, eu tenho que cuidar a responsabilidade civil por danos ambientais, a responsabilidade administrativa e a responsabilidade penal.
Quando nós trabalhamos a responsabilidade civil por danos ambientais, é aqui dentro dela, dessa primeira coluna, que nós vamos explorar a teoria do risco. Muita gente já trouxe a teoria do risco e não falou das responsabilidades. Então, muito cuidado nisso. Nessa primeira coluna também, quando a gente traz essa responsabilidade civil por danos ambientais, é que nós vamos ter a teoria do risco integral hoje, conforme a jurisprudência, e aqui também que nós vamos ter uma responsabilização objetiva, que significa dizer que independe da comprovação de culpa ou dano, não vai se perquirir culpa ou dano, mas sim apenas o nexo de causalidade. Aconteceu o desastre e se teve então aí a causa do desastre. Então, se teve o rompimento no caso da barragem de Mariana, na cidade de Mariana, se teve o rompimento da barragem e se teve aí do outro lado a questão da inundação das cidades. Então, a gente teve o rompimento, a causa ali foi o depósito, né, que extrapolou a questão do dejeto de mineração, ele acabou extrapolando, ou seja, não era uma barragem, que era uma barragem destinada aí para recursos hídricos, de lavouras de arroz, para alimentar, para que traga água para uma população indígena, por exemplo, não era uma barragem com esse intuito, ela era uma barragem para então aí serem depositados esses resquícios. Essa barragem extrapolou, tivemos aí o desastre, ou seja, não se perquire dolo ou culpa. Quando nós vamos trabalhar na questão da responsabilização, da responsabilidade administrativa e penal, sim, aí nós vamos então entrar na responsabilidade subjetiva. Então, muito cuidado nisso. O que a maioria de vocês fez? Introduziu. Muito cuidado, porque teve gente que levou aí 10 linhas introduzindo. O ideal aí é que traga uma introdução breve, 3 linhas. Coloque o tema geral e depois já coloque nessa introdução o que vai tratar a seguir. Então, por exemplo, na introdução nós poderíamos colocar vamos tratar o tema, poderia até ser assim, o tema responsabilidade por danos ambientais, ele se triparte, ele se divide em 3. E quais são, então, essas responsabilidades? Então, a responsabilidade civil, a responsabilidade administrativa e a responsabilidade penal. E a seguir, então, se falará sobre essa tríplice responsabilização e também sobre a questão da prescrição ou da imprescritibilidade. A seguir será falado sobre isso. Então, poderíamos colocar isso, ou ainda, conforme a Constituição Federal, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a sadia qualidade de vida. Pensando nisso, com base nisso, a responsabilidade daqueles que cometem danos ambientais. E essa responsabilidade, ela não é apenas civil, ela também é administrativa e penal. Por quê? Porque são instâncias independentes e essas responsabilidades, elas podem sim vir a ser cumuladas. Abaixo, então, a seguir, então, se abordará as seguintes responsabilidades. Então, sempre que possível, já coloquem na introdução sobre o que vocês irão falar. Isso vocês devem ter nessa introdução do texto. E nos parágrafos seguintes, desenvolve. No caso de vocês, da rodada 1, o que vocês poderiam ter feito? Ter introduzido com essa questão do meio ambiente ecologicamente equilibrado e a sadia qualidade de vida do artigo 225 da Constituição Federal e já trabalhar, ou vocês trabalhariam o argumento 1, que seria essa tríplice responsabilidade, todo ele num parágrafo, porém eu sugeriria aqui que vocês até subdividissem, né? Um parágrafo 1 para responsabilidade civil e um parágrafo 2 para responsabilidade administrativa e penal. Já dentro de cada parágrafo, colocando se admite ou não as excludentes de responsabilidade. E aí, então, fechamos uma introdução, o parágrafo 1, a introdução, o 2, a responsabilidade civil, o parágrafo 3, a responsabilidade administrativa e penal. Num parágrafo 4, nós trazemos, então, a questão da imprescritibilidade, conforme a jurisprudência recente do STF. E no parágrafo 5º, conclusão, que foi aqui que a maioria de vocês se perdeu.
E muito cuidado, quando nós falamos em conclusão, eu vou trazer o que eu trouxe acima, eu vou reafirmar de uma maneira conclusiva, de uma maneira que eu demonstre para o examinador que aquilo que eu expus acima faz sentido. E eu não vou trazer nenhum elemento novo na conclusão, ou seja, na conclusão eu não inovo. Outra coisa que eu percebi, a maioria de vocês, quando trouxe o argumento 2 da questão da imprescritibilidade, não fundamentou. Ou seja, por que que o STF entendeu que há imprescritibilidade? Ou seja, é porque todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado? Porque o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele não é apenas um direito fundamental nosso, mas ele acaba extrapolando e sendo um direito universal, um direito humano que também é protegido internacionalmente? Ou seja, por que que o STF falou que é imprescritível? Ou seja, vocês não trouxeram esse argumento. Muito cuidado também na hora da prova a respeito disso, porque o examinador vai querer que vocês falem, principalmente porque é um texto dissertativo, que vocês discorram a respeito disso. Então, pessoal, fechei meus 10 minutos aí falando, falei sem parar, né? E eu espero que vocês tenham aproveitado e que esse esboço de discursiva sirva para vocês nas próximas rodadas. Qualquer dúvida, vocês vão falando. Minha sugestão, meu pedido encarecido, por favor, não me mandem áudios no Instagram, porque é muito difícil eu atender todos os áudios, eu ouvir todos os áudios que vocês mandam. Então, eu tenho que pensar os áudios e escolher de quem que eu vou ouvir. Então, se possível, escrevam, porque aí eu visualizo e já respondo. Tá bem? Esse é o meu pedido hoje do coração pra vocês. Fiquem bem. Ah, um detalhe. Nas semanas que nós não tivermos rodadas, né? Que vai ser ali na semana do dia 7, eu já preparei o top 10, que são 10 temas para vocês esquematizarem. E vai ter um vídeo, o próximo vídeo vai ser liberado com ele, acompanhando então os top 10. Eu troquei aqui os vídeos nesse curso da analista, porque no curso do MP os vídeos acompanhavam. Rodada 1, vídeo 1, rodada 2, vídeo 2. E nesse eu optei então por trazer vídeos como esse que eu trouxe hoje, dando feedback das rodadas e falando então sobre o top 10, temas que eu considero aí que estão em voga, que estão na moda e que vocês então devem aproveitar e esquematizar. Tá bem? Fiquem bem, um super beijo e até mais!